Capítulo 10. Halloween. Malfoy não podia acreditar no que os seus olhos viam quando, no dia seguinte, se apercebeu de que Harry e Ron continuavam em Hogwarts e que, apesar do seu aspecto cansado, se mostravam satisfeitos como era habitual. Efetivamente, naquela manhã, Harry e Ron estavam convencidos de que terem encontrado o Cão das Três Cabeças fora uma aventura incomparável e sentiam-se já prontos para outra. Enquanto Harry pôs Ron ao corrente do pacotezinho que, segundo ele, tinha sido trazido de Gringotts para Hogwarts, e ficaram imenso tempo a especular sobre o que conteria o pacote para necessitar de tamanha proteção. Ou tem um grande valor ou é extremamente perigoso, disse o Ron. Ou ambas as coisas, completou Harry. Mas tudo o que sabiam ao certo sobre o objeto misterioso era que ele tinha cerca de 5 centímetros de comprimento, o que não lhes dava margem para grandes descobertas, pelo menos enquanto não tivessem novas pistas. Nem Neville nem Hermione manifestavam qualquer interesse em saber o que poderia estar debaixo do cão e do alçapão. A única coisa que o Neville verdadeiramente queria era ter a certeza de que nunca mais iria ver aquele cão por perto. Hermione recusava-se agora a falar ao Harry e ao Ron, mas como eles a consideravam uma sabichona autoritária, tomaram esse fato como um bónus. O que eles queriam era descobrir uma maneira de se vingarem do Malfoy, e para sua grande satisfação, essa possibilidade chegou pelo correio, cerca de uma semana mais tarde. Quando as corujas voaram pelo salão adentro, como era costume, a atenção de todos foi de imediato atraída para um embrulho estreito e comprido, transportado por 6 grandes corujas das torres. Harry estava tão interessado como os outros em saber o que vinha naquele grande embrulho, quando as corujas desceram e o colocaram mesmo na sua frente, fazendo com que um pedaço de bacon lhe caísse ao chão. Tinham acabado de levantar voo quando outra coruja depôs uma carta em cima do embrulho. Harry abriu-a em primeiro lugar e foi uma sorte, porque a carta dizia: "Não abras o embrulho à mesa. Contém a tua nova Nimbus 2000, mas não quero que se fique a saber que tens uma vassoura, ou todos os teus colegas vão querer ter uma. O Oliver Wood irá encontrar-se contigo hoje no campo dos jogos de Quidditch às 7 horas da tarde para a tua primeira aula de treino. Professora McGonagall." Harry teve dificuldade em disfarçar o seu entusiasmo quando passou a nota ao Ron para ele a ler. "Uma Nimbus 2000!" resmungou o Ron, cheio de inveja. "Nunca toquei numa." Saíram dali rapidamente, a fim de desembrulhar a vassoura em privado, antes da primeira lição. Mas, a meio do vestíbulo da entrada, encontraram as escadas barradas pelo Crabbe e pelo Goyle. Malfoy tirou o pacote das mãos de Harry e avaliou-lhe o peso. "É uma vassoura", disse, atirando-a de novo ao Harry com um misto de inveja e de despeito. "Vais ser castigado por isto, Potter. Os primeiros anos não estão autorizados a ter vassouras." Ron não resistiu. "Não é uma vassoura velha", disse. "É uma Nimbus 2000. O que é que tu dizes que tens em casa, Malfoy? Uma cometa 260? Ron sorriu ao Harry. "As cometas são muito aparatosas, mas o material de que são feitas não tem a qualidade das Nimbus." "E o que é que tu sabes disso, Weasley? Não tens dinheiro nem para comprar 5 centímetros do cabo", respondeu maldosamente Malfoy. "Tanto quanto sei, tu e os teus irmãos têm de poupar todas as moedinhas." Antes que Ron tivesse tempo de responder, o professor Flitwick apareceu mesmo ao lado de Malfoy. "Não estão a discutir, pois não, rapazes?" "Mandaram uma vassoura ao Potter, professor", disse Malfoy sem perder tempo. Sim, eu sei", disse o professor Flitwick, olhando radiante para Harry. "A professora McGonagall contou-me tudo sobre as circunstâncias especiais, Potter. E qual é o modelo?" "Uma Nimbus 2000, professor", disse Harry, fazendo os possíveis por não se rir perante o rosto horrorizado do Malfoy. "Foi graças ao Malfoy que consegui tê-la", acrescentou. Harry e Ron subiram as escadarias contendo o riso perante a raiva e a confusão que se apoderaram de Malfoy. "Até é verdade", disse o Harry, no meio de alegres gargalhadas, quando chegaram ao cimo das escadas. "Se ele não tivesse roubado o lembrador do Neville, eu não faria agora parte do clube desportivo." "Portanto, deves achar que se trata de uma recompensa por teres quebrado as regras?" disse uma voz agreste mesmo atrás deles. Hermione chegara com passadas pesadas e firmes e olhava com ar reprovador para o embrulho que Harry trazia nas mãos. "Pensei que tinhas deixado de falar connosco", disse o Harry.
Sim, por favor, continua, pediu Ron. Estava a ser tão agradável. Hermione afastou-se com o narizinho no ar. Foi muito difícil para o Harry, durante todo o dia, manter-se concentrado durante as aulas. A sua atenção vagueava entre a camarata, onde estava a vassoura nova, debaixo da cama, e o campo de Quidditch, onde essa noite ia começar a aprender. Devorou o jantar sem mesmo se aperceber de que estava a comer e logo a seguir subiu à pressa, juntamente com o Ron, para desembrulhar finalmente a Nimbus 2000. Uau! Suspirou o Ron, quando a vassoura rolou sobre a colcha da cama do Harry. O próprio Harry, que não sabia absolutamente nada de vassouras, achou-a deslumbrante. Brilhante e macia, com o cabo em mogno, tinha uma longa cauda de galhos lisos e elegantes, e Nimbus 2000 escrito em letras de ouro no topo do cabo. Como as 7 horas se aproximavam, Harry saiu do castelo e dirigiu-se ao campo de Quidditch, banhado àquela hora pela luz do crepúsculo. Era a primeira vez que entrava num estádio. Em volta do campo havia centenas de cadeiras dispostas em espiral para que todos os espectadores estivessem suficientemente altos para conseguir ver o jogo. Em cada limite do campo havia 3 postes dourados com argolas na extremidade que lembraram ao Harry os pauzinhos de plástico com que as crianças muggle faziam bolas de sabão. A única diferença é que estes tinham 1,5 m de altura. Demasiado ansioso por voar e incapaz de esperar pelo Wood, Harry subiu para a vassoura e pressionou os pés com força contra o chão. Que sensação incrível! Entrou e saiu toda à velocidade por entre os limites das balizas, e em seguida subiu e desceu o poste. A Nimbus 2000 virava ao menor toque da mão. Hey Potter, desce daí! Era Oliver Wood que acabava de chegar. Trazia um grande estojo de madeira debaixo do braço. Harry aterrou junto dele. Muito bem, disse o Wood, com os olhos a brilhar. Já percebi que a McGonagall queria dizer. Tens mesmo um dom natural. Esta noite vou apenas ensinar-te as regras. Depois disso, passas a integrar os treinos da equipa, 3 vezes por semana. Abriu o estojo. Lá dentro havia 4 bolas de diferentes tamanhos. Muito bem, disse o Wood. O Quidditch é muito fácil de entender, embora seja bastante mais difícil de jogar. Os jogadores são 7 de cada lado, 3 dos quais são os Chasers. 3 Chasers? Repetiu Harry, enquanto Wood tirava uma bola vermelha brilhante com o tamanho aproximado de uma bola de futebol. Esta bola chama-se Quaffle, disse Wood. Os Chasers lançam a Quaffle uns para os outros e tentam enfiá-la numa das argolas para marcar um gol. 10 pontos de cada vez que a Quaffle entrar por uma das argolas. Estás a seguir-me? Os Chasers lançam a Quaffle e fazem-na passar pelas argolas para marcar pontos, repetiu Harry. Então é uma espécie de basquetebol em vassouras com 6 argolas, não é? O que é o basquetebol? Perguntou Wood, cheio de curiosidade. Deixa estar, disse o Harry sem querer perder tempo. Ora bem, há outro jogador de cada lado que é o Keeper. Eu sou o Keeper dos Gryffindor. Tenho de voar em volta das nossas argolas e tentar impedir que o outro clube ganhe pontos. 3 Chasers, um Keeper, disse Harry, que estava disposto a decorar tudo. E eles jogam com a Quaffle. Está bem, já percebi até aqui. Mas então para que são essas? Perguntou apontando para as 3 outras bolas que estavam no estojo. Vou mostrar-te, disse Wood. Toma esta. Entregou a Harry um pequeno bastão, uma espécie de taco de rounders. Vou mostrar-te para que servem as bludgers, disse Wood. Estas são as 2 bludgers. Mostrou-lhe 2 bolas idênticas, totalmente pretas e ligeiramente mais pequenas do que a Quaffle vermelha. Harry notou que elas pareciam contorcer-se num tremendo esforço por se soltarem das presilhas de couro que as prendiam dentro do estojo. Chega-te para trás, avisou Wood, enquanto se baixava e libertava uma das bludgers. Num segundo, a bola elevou-se bem alto no ar e, em seguida, lançou-se direito à cara do principiante. Harry tentou bater-lhe com o taco para impedir que ela lhe partisse o nariz e arremessou-a aos zigue-zagues para longe. Ela zumbiu à volta das cabeças de ambos e acabou por atingir o Wood, que se atirou para cima dela, conseguindo segurá-la contra o chão. Vês? Disse com dificuldade o Wood, metendo à força no estojo a bola lutadora e fechando-a bem. As bludgers se passam como foguetes, tentando fazer com que os jogadores caiam das vassouras abaixo. É por isso que cada clube tem 2 beaters. Os nossos são os gêmeos Weasley.
cuja função é proteger o seu lado das Bludgers e arremessá-las contra o campo do adversário. Então, alguma dúvida? 3 Chasers tentam marcar com a Quaffle, o Keeper guarda os postos dos golos, os Beaters mantêm as Bludgers afastadas do seu clube. Papagueou Harry. Muito bem, disse Wood. As Bludgers já alguma vez por acaso mataram alguém? Perguntou Harry, tentando parecer espontâneo. Em Hogwarts nunca. Alguns maxilares quebrados, mas nada mais grave do que isso. E por fim, o último membro do clube é o Seeker, que é a tua posição. E tu não tens de te preocupar com a Quaffle nem com as Bludgers. A não ser que me abram a cabeça. Não tenhas problemas, os Weasley chegam bem para elas. Quer dizer, eles próprios já são um par de Bludgers humanas. Wood aproximou-se do estojo e retirou lá de dentro a quarta e última bola. Comparada com a Quaffle e com as Bludgers, esta era pequenina, mais ou menos do tamanho de uma noz. Era dourada e tinha umas pequenas asas cor de prata, em grande alvoroço. Esta, disse Wood, é a Snitch de ouro, a bola mais importante de todas. É muito difícil de agarrar, não só por ser extremamente veloz, mas também porque é difícil de ver. É a função do Seeker agarrá-la. Tens de avançar e recuar pelo meio dos Chasers, dos Beaters, dos Bludgers e da Quaffle para conseguir agarrá-la antes do Seeker do clube adversário, porque aquele que agarrar a Snitch ganha para o seu clube 150 pontos, ou seja, o jogo fica praticamente ganho. É por isso que os Seekers estão sempre a ser penalizados. Um jogo de Quidditch só termina quando a Snitch é agarrada, portanto pode demorar imenso tempo. Julgo que o tempo recorde foi de 3 meses e foi preciso ir arranjando constantes substitutos para que os jogadores pudessem ir dormindo. Bem, é tudo. Alguma pergunta? Harry abanou negativamente a cabeça. Compreenderam o que tinha de fazer. O problema estava em conseguir ou não fazê-lo. Nós vamos praticar já com a Snitch, disse Wood, fechando-a com todo o cuidado dentro do estojo. Está muito escuro e podíamos correr o risco de a perder. Vamos treinar com algumas destas. Tirou do bolso um pequeno saco cheio de bolas de golfe e alguns minutos mais tarde ele e Harry estavam no ar, com o Wood a lançar as bolas de golfe com toda a força em várias direções para o Harry as agarrar. Não falhou uma única e Wood estava feliz. Meia hora mais tarde, a noite caíra e era impossível prosseguir. A taça de Quidditch este ano vai ser o nosso nome, vai ter o nosso nome, disse Wood, satisfeitíssimo, enquanto faziam com alguma dificuldade a subida de regresso ao castelo. Não me espantava nada se tu viesses a ser ainda melhor do que o Charlie Weasley, e olha que ele tinha todas as condições para jogar pela Inglaterra, se não tivesse preferido os dragões. Talvez por estar sempre tão ocupado com os treinos de Quidditch 3 vezes por semana e com os trabalhos de casa, Harry nem se apercebeu de que o tempo passara e de que já estava em Hogwarts havia 2 meses. Sentia-se mais em casa naquele castelo do que alguma vez se sentira em Privet Drive. As aulas estavam também a tornar-se cada vez mais interessantes, agora que tinham aprendido as bases. Na manhã do Halloween, acordaram com o cheiro delicioso de abóbora cozida que flutuava pelos corredores. Mas, melhor ainda, foi o facto de o professor Flitwick ter anunciado nos encantamentos que os considerava preparados para começarem a fazer voar objetos, coisa que eles sonhavam desde o dia em que haviam visto Flitwick fazer esvoaçar, durante uma aula, o sapo do Neville. O professor dividiu a classe em duplas para praticarem. O parceiro do Harry era Seamus Finnegan, o que não deixou de ser um alívio, porque o Neville andava a ver se conseguia chamar-lhe a atenção. O Ron iria trabalhar com Hermione Granger e era difícil definir qual dos dois estava mais furioso com a ideia. Ela não lhes falava desde o dia da chegada da vassoura. Não se esqueçam daquele movimento de pulso que temos vindo a praticar, repetiu o professor Flitwick, encarrapitado, como sempre, na pilha de livros que o fazia parecer mais alto. Rápido e seco. E é muito importante pronunciar corretamente as palavras mágicas. Lembre-se do feiticeiro Barufio, que substituiu um F por um S e deu por si caído no meio do chão com um búfalo em cima do peito. Era muito difícil. Harry e Seamus fizeram movimentos rápidos e secos, mas a pena, que deveria levantar voo, continuava sobre a secretária. Seamus ficou tão impaciente que resolveu picá-la com a varinha e pegou-lhe fogo. Harry teve de apagar o fogo com o próprio chapéu.
Na mesa ao lado, Ron não estava a ser melhor sucedido. Wingardium Leviosa! Gritava ele, acenando com os braços como se fosse um moinho de vento. Harry ouviu a voz de Hermione e corrigiu-lo. Estás a dizer mal. É Wingardium Leviosa. O gar tem de ser longo e suave. Então faz tu, já que és tão espertinha, respondeu-lhe Ron. Hermione arregaçou as mangas do seu traje académico, fez um movimento com a varinha e disse Wingardium Leviosa. A pena ergueu-se da secretária e flutuou 1 metro e tal acima das suas cabeças. Muito bem, gritou o professor Flitwick, batendo as palmas. Como todos podem ver, a Hermione Granger conseguiu. No final da aula, Ron estava muito mal-humorado. Não admira que ninguém a suporte, disse ele ao Harry enquanto atravessava o corredor. Ela é um verdadeiro pesadelo. Alguém chocou com Harry, passando apressadamente por ele. Era Hermione. Ele teve um vislumbre dos seus olhos e ficou espantado por ver que estavam cheios de lágrimas. Acho que ela ouviu o que tu disseste. E daí? Disse o Ron, tentando ocultar algum constrangimento. Deve ter percebido que não tem amigos. Hermione não apareceu na aula seguinte e ninguém a viu durante toda a tarde. Quando desciam para o salão para a festa de Halloween, Harry e Ron ouviram Parvati Patil a dizer à sua amiga Lavender que a Hermione estava a chorar na casa de banho das raparigas e que queria ficar sozinha. Ron sentiu-se ainda mais sem graça ao ouvir aquilo, mas alguns momentos mais tarde entraram no grande salão as decorações festivas do Halloween fizeram-nos esquecer por completo de Hermione. Um milhar de morcegos esvoaçava pelo teto e pelas paredes, enquanto cerca de 100 sobrevoava as mesas em escuras nuvens baixas que faziam estremecer, dentro das abóboras, as ténues chamas de velas. O manjar surgiu de repente nos pratos dourados, como já havia sucedido no banquete de início do ano. Harry estava a serviço de uma batata com casca quando o professor Quirrell entrou a correr pela sala adentro, com o turbante às 3 pancadas e o terror estampado no rosto. Todos ficaram a olhar para ele quando se aproximou da cadeira do professor Dumbledore. Se encostou à mesa e balbuciou. Ser gigantesco nos calabouços. Achei que devia avisá-lo. Em seguida perdeu os sentidos e caiu redondo no chão. Girou-se uma tremenda algazarra. O professor Dumbledore teve de agitar a varinha e lançar para o ar várias luzes cor de púrpura para conseguir impor o silêncio. Chefes do departamento, disse com uma voz que parecia o ribombar de um trovão, conduzam as vossas equipas para as respectivas camaratas imediatamente. Percy estava a postos. Sigam-me, mantenham-se juntos os primeiros anos. Não há perigo desde que façam como eu vos disser. Não se afastem de mim. Abram caminho, deixem passar os primeiros anos. Com licença, sou chefe de departamento. Como é que um gigante tinha conseguido entrar ali? Perguntava o Harry enquanto subia as escadas. Não me